Olá pessoal, vamos fazer uma revisãozinha bem rápida sobre Roma e em seguida nós já vamos corrigir algumas questões. Como sempre, a referência é o livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio. Quando falamos de Roma, vamos falar rapidamente sobre a localização. Primeiro, a Península Itálica. Se você ver aqui no mapa, está aqui Roma. Então, assim, quando nós estamos falando sobre a Península Itálica, é bom que você já comece a dar uma pesquisadinha sobre o que é uma península e o que é uma ínsula, tá? Como aqui é uma revisão, nós não vamos nos estender sobre isso, mas seria bom você compreender. Quando nós estamos falando de Roma, nós temos que entender que existem duas origens, uma origem lendária e uma origem histórica. Na origem lendária, nós teremos duas crianças que serão abandonadas nas águas do rio Tibre. Essas crianças serão Remo e Rômulo, ou Rômulo e Remo, vai dar no mesmo. E essas crianças, elas abandonadas às margens do rio, abandonadas no rio, elas foram salvas e alimentadas por uma loba. Obviamente que depois, mais à frente, elas vão ser salvas por camponeses, as crianças. E só que quando nós chegamos na idade adulta, o Rômulo matou o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Isso é quase um trava-língua. O primeiro rei de Roma, tá certo? Obviamente que nós sabemos que isso é uma origem lendária e que os lobos eles não são tão conhecidos por serem animais tão dóceis, tá certo? Mas agora nós vamos para a origem histórica. A origem histórica nós temos mais ou menos no século X a.C., na região do Lácio ou a Itália Central, onde haviam vários povos. Dentre esses povos existiam os latinos. Aí assim, quando nós estamos falando de história antiga, nós temos que lembrar que as pessoas elas não necessariamente respeitavam os espaços umas das outras. Ainda hoje não fazem isso. Mas, por exemplo, se nós temos o território brasileiro, obviamente que as pessoas elas não vão simplesmente invadir o território brasileiro e modificar o nosso mapa geográfico, por exemplo. Já naquela época, as pessoas elas viviam fazendo isso, ou seja, nós temos um território A e o território B. A galera do território A quer o território B e eles vão entrar em guerra, eles vão atacar o povo que mora lá até eles conseguirem aquele território. Não existia essa divisão territorial organizada como existe hoje aqui, por exemplo, aqui no Brasil. Então, assim, mais ou menos no século VIII, essas aldeias, essa galerinha que vivia na região do Lácio, ou seja, na Itália Central, elas resolvem fazer o quê? Se unir, porque alguns povos estavam atacando eles. Então, assim, se eles se unissem, se eles se organizassem, se juntassem mais gente, eles seriam um povo mais forte. E isso iria ajudar eles na defesa. Lembrando que os povos primeiros nós vamos ter os latinos, que depois nós vamos ter quem que vai querer o território deles? Os sabinos, ok? Ainda bem que eu não tenho a mínima coordenação motora para circular isso aqui. Enfim, dá para saber que é para circular isso aqui. Então, assim, latinos se unem porque estão sendo atacados para se defenderem dos sabinos. A partir daí, eles começam a virar uma aldeia maior e começam a ter uma forma de governo centralizada. Então, eles vão ter o quê? Eles vão ter o que nós vamos chamar de monarquia. Só que você tem que lembrar que a monarquia romana, ela não era hereditária. Quando eu tenho monarquia hereditária, quer dizer o quê? Se eu sou Lidiane, digamos que eu tenho um filho, sou uma rainha. Então, o que acontece? O meu filho, ele necessariamente vai ser um príncipe e quando eu morrer, ele vai se tornar o rei. Por quê? Porque é hereditária, passa de pai para filho. Só que no caso, a monarquia romana, não. Passa por todo um processo, tem um senado, tem toda uma questão de organização política
e aí se escolhe o próximo rei. Não necessariamente tem que ser o filho do rei anterior. Então lembra disso, monarquia romana, ela não ela é vitalícia, ou seja, você sai do cargo quando morrer ou quando você for morrido, o que aconteceu e muitos dos reis foram mortos. Então assim, é vitalício, o cargo é seu até você morrer. O que é bom de um cargo vitalício? É que até você morrer, você tem seu emprego. O lado ruim de um cargo vitalício é que se alguém te matar, você abre vaga para outra pessoa. Então, se alguém tem interesse na tua vaga, é só te matar, porque o cargo é vitalício. Porém, não era hereditário. Quer dizer o quê? Que não passava de pai para filho. Ao todo, Roma vai ser governada por 7 reis, tá aqui o nome deles, e eles vão seguir essa ordem. Vão ser latinos, sabinos e etruscos. Os etruscos entraram em Roma não pela questão das guerras, né, do confronto, do combate. Eles entraram como comerciantes e artesãos. E, obviamente, que sendo comerciantes, eles vão estar bem vinculados à economia romana. Estando vinculados à economia romana, eles começam a fazer alianças, ou seja, onde corre grana, sempre tem alianças. E conseguiram ascender socialmente até chegar a conquistar o governo da cidade. Então, eles não entram na questão das batalhas, das guerras, dos conflitos. Eles começam a ascender socialmente e chegam ao governo da cidade. Quando a gente usa a palavra tomar o governo da cidade, não estou falando de guerras, tá? Nem de conflitos. Os governos etruscos, eles vão ser responsáveis pelas drenagens de pântanos, construção de templos. Gente, quem puder, quem tiver um tempo, procura sobre isso aqui. Capitólio. É uma construção monumental, magnífica. Também vão ser responsáveis pela construção da muralha serviana. Esta serviana aqui também tem um vínculo com o nome do cara que construiu, ou pelo menos ganhou o nome de que construiu, né? Mas também é muito bacana você estudar isso aqui. E de uma aldeia de pastores, eles se tornaram um centro urbano organizado, próspero e protegido. Os romanos, obviamente que quando os outros povos, cada povo tem sua cultura. Quando esses povos se juntam, o que vai acontecer? Quando esses povos se juntam, obviamente que parte da cultura do grupo A vai para a cultura do grupo B. Como, por exemplo, nós, aqui no Ceará, temos algo muito forte no Nordeste, que é a quadrilha. Só porque a quadrilha, ela não se originou aqui no Ceará, ou aqui no Nordeste, aqui no Brasil. A quadrilha, na verdade, ela é uma dança francesa. E, obviamente, que ela adaptou-se aqui no Brasil, também porque a gente não conhece muito francês tocando forró. Porém, o que acontece? Hoje nós temos a quadrilha nordestina e existe o processo para tombamento como patrimônio material. Só que, por exemplo, será que a nossa quadrilha aqui é exatamente igualzinha à quadrilha francesa? Claro que não. Por quê? Porque misturou-se coisas daqui com coisas de lá. Então criou-se praticamente uma nova quadrilha, uma nova dança, que é apresentado de uma outra forma, mas que lá no seu início ela vai ter sua origem francesa. Inclusive algumas palavras que se usam nos passos, elas não são portuguesas. Talvez a maioria das pessoas nem saibam disso. Então vamos lá. Os romanos assimilaram a cultura dos outros povos, como por exemplo toga, o uso, né, da toga, litores, e uma coisa bastante interessante que é a habilidade de ler o futuro pelo movimento dos pássaros. Queria eu ter esta habilidade. E o uso da abóbora, também dei uma pesquisada nisso. Vamos aqui para a organização política e social. Sempre, 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 na história da humanidade nós vamos ter a sociedade dividida entre ricos e pobres.
Só que, dependendo do local, dependendo da língua, dependendo da época histórica, nós vamos chamar de outros nomes. Por exemplo, aqui no Brasil surgiu uma moda muito interessante que é a de chamar desempregado de empreendedor, tá? Então daqui uns dias vão dividir o brasileiro em rico, pobre, miserável e empreendedor. Não estou dizendo que todos os empreendedores são pobres, mas uma pessoa que praticamente ela vende trufas porque está desempregada, ela não é uma pessoa empreendedora, ela é uma pessoa desempregada, tá? Obviamente, se ela já tem o seu emprego e ela opta por vender trufas, então a gente até pode dizer que ela está fazendo a complementação de renda e que ela é uma pessoa empreendedora. Mas a partir do momento que ela perdeu o emprego e a única coisa que ela pode fazer é vender isto, ela não é uma empreendedora, ela é uma pessoa desempregada. E no Brasil existe muito a romantização, né? E a uberização. Isso é bom vocês pesquisarem também depois. Patrícios é o que nós chamamos de ricos, tá? Descendentes das famílias mais antigas de Roma e os únicos com direitos políticos, ou seja, eu vou ser candidato ao Senado, eu vou ser candidato a rei. Se eu sou pobre, eu posso ser esse candidato? Obviamente que não, tá? Então lembra, nós vamos ter aqui equivalente a ricos. Os patrícios é o que nós chamaríamos de ricos. Os plebeus são os pequenos agricultores, tá? Tanto poderia ser agricultor como comerciante que não tinham direitos políticos, assim como os patrícios. Lembra, os patrícios são os ricos. Plebeus é aquela classe média onde tem alguns que até acham que são ricos, mas na verdade não são. E eles poderiam ser escravizados por dívida. Depois eu vou dar uma explicadinha aqui sobre esse negócio da escravidão. Então lembra, patrícios, os ricos, plebeus, digamos que não eram miseráveis, mas também não eram ricos, eram aquela classe comerciante e agricultora que não vai morrer de fome, mas também nunca vai enriquecer. E nós temos os clientes. Clientes é o equivalente a pobre. E hoje nós chamamos clientes com outra conotação. Olha como é interessante. Pessoas que prestavam serviço aos patrícios em troca de proteção, comida, roupa e moradia. Gente, a palavra escravidão, naquela época, ela tinha uma conotação. Hoje, ela tem outra conotação. Se hoje você trabalha em troca de proteção, comida, roupa e moradia, você é um escravo, tá? Atualmente, aqui no Brasil, com as nossas legislações trabalhistas, que o governo teima em querer acabar com todos os direitos trabalhistas, mas nós não vamos entrar nessa seara. Se você trabalha em troca de proteção, comida, roupa e moradia, hoje, aqui no Brasil, isso é considerado um escravo. Naquela época, não era considerado escravo. Você era o quê? Você era um cliente. Quem eram os escravos naquela época? Nós tínhamos dois tipos de escravidão. Primeiro, pessoas capturadas em guerra, ou seja, o grupo A entra em guerra com o grupo B. O grupo A ganhou a guerra, então eles vão pegar a galera do grupo B e vão transformá-los em seus escravos, tá? E aí nós daríamos o nome de escravidão por guerra. Ou as pessoas seriam reduzidas à escravidão por dívida. Mas será que qualquer pessoa seria reduzida à escravidão por dívida? Não. Essa escravidão por dívida aqui, ela era reservada a quem? Aos plebeus. Ou seja, aqueles pequenos agricultores, comerciantes. Eles, caso contraíssem uma dívida e não conseguissem pagar, eles poderiam ser tornados escravos. Daí, poderia ser uma escravidão por tempo determinado, ou seja, eu vou botar ele para trabalhar para mim até o cão saber no inferno, mas depois eu vou liberar, ou
ele seria escravo mesmo pro resto da vida, dependendo principalmente do tamanho da dívida que ele contraísse. Mas nós ainda vamos ver como se contraíam essas dívidas e que era uma sacanagem do caramba. Então vamos lá. Organização política e social. Ricos, patrícios, os mais ou menos, os plebeus, os pobres, os clientes e os escravos, a galera que é escravo mesmo. Só lembrando que duas formas de escravidão. Escravidão por guerra ou escravidão por dívida. Professora, tem alguma coisa a ver com a cor? Não. Uma pessoa negra poderia muito bem ser escrava de uma pessoa branca, assim como uma pessoa branca poderia ser escrava de uma pessoa negra, porque nesse momento a escravidão não tem nada a ver com a cor da pessoa. Essa escravidão de acordo com a cor é uma coisa mais da era moderna. Nós estamos falando aqui da história antiga. E na história antiga, a escravidão, na maioria dos povos, ela vai ser vinculada à guerra, ou seja, foi capturado, ou à dívida. Contraiu uma dívida, fez um empréstimo, não conseguiu pagar, então foi transformada em escravo. Geralmente, algumas pessoas confundem isso porque no Brasil a escravidão foi por cor. Agora lembra, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de história antiga. E nesse momento a questão da cor, ela não tinha relevância, ela não vai ter importância. Então nós vamos ter simplesmente escravidão por guerra, escravidão por dívida. República Romana. Quem era o rei na República Romana em 509 a.C.? Tarquínio. Só que na República Romana, lembra que a gente tinha um senado, mas a gente tinha um rei, que era para dar uma monarquia. Só que eles chamavam de república porque tinha o senado. E lembra que o senado poderia votar, né, e escolher o rei, porque não era hereditário o cargo de rei. Tarquínio, ele vai ser a maior autoridade religiosa, militar, e ainda vai agir como um juiz, ou seja, existe alguma pendência lá, algum problema, e o pessoal vai lá e pergunta, e aí, cara, o que a gente faz? E ele diz, faça isso, e está resolvido, ninguém vai questionar. Só que nós também temos um senado, e este senado, lembra, só quem era que tinha direitos políticos? Os patrícios. Então, o senado, ele vai ser dominado pelos patrícios. Nós temos a figura do rei, só que o rei ele vai ser tanto é como se o rei fosse o presidente e o papa e o ministro da Justiça. Senado era um órgão dominado pelos patrícios, ou seja, eles deliberavam as leis, eles faziam debates, é como se fosse a nossa Câmara ou o nosso Senado mesmo, se funcionasse. Só que nós temos, além deste Senado, nós temos a Assembleia, que seriam guerreiros com a idade de até 45 anos, tá? Ou seja, nós tínhamos mais dois órgãos fora a figura do rei. E, digamos que com a República, os patrícios, que eram os únicos que tinham direitos políticos, eles ficavam com todos os cargos, né? Então, assim, o governo ele passa a ser exercido, organizado por as assembleias, pelo Senado e pelos magistrados. Aí, assim, nós temos este Senado, como foi colocado aqui em cima, que era um órgão dominado pelos patrícios. O Senado tinha mais ou menos 300 pessoas, e essas pessoas, elas tinham cargos vitalícios, ou seja, para a gente ter um novo senador, algum senador que já era senador tinha que morrer. Então, assim, se você for estudar bem aprofundadamente a história de Roma, vocês vão ver que o cargo era vitalício e que as pessoas não demoravam muito nele. Por que será, né? Então, assim, este Senado, ele tinha que ser consultado. Quando o rei quisesse alguma coisa, ele consultava o Senado. Algumas vezes, essa consulta ao Senado, ela, dependendo de quem o rei tinha apoio, ela poderia seguir a vontade do rei ou não. Só que nós temos que lembrar que sempre vai haver uma disputa de poderes, porque o rei ele tem um poder praticamente absoluto, porque ele era considerado a maior autoridade.
Além disso, nós tínhamos a Assembleia das Tribos. Era um outro órgão, só que ele reunia cidadãos de acordo com a origem ou a residência. Por exemplo, é como se nós tivéssemos uma assembleia aqui na localidade de Amanaiara, outra em Campo Lindo, outra no Pé de Serra, outra no centro. Então, esse povo seria organizado de acordo com a sua localidade. E nós tínhamos uma assembleia da plebe, que reunia exclusivamente plebeus e votavam assuntos de interesse da plebe. Agora sim, isso aqui é como se nós tivéssemos um órgão figurativo, ou seja, é um órgão que não serve para nada. Porque digamos que os plebeus dizem assim: na nossa assembleia nós resolvemos que nós vamos ter direitos políticos iguais aos patrícios. Era uma coisa que a nossa assembleia da plebe, da pobreza, poderia organizar. Só que eles só resolviam assuntos da plebe. E nisso eles estariam querendo ascender, eles queriam chegar a ter os mesmos direitos que os patrícios. Então eles não poderiam votar nada sobre isso. Então era para dizer assim, já que eles não têm nada, vamos criar tipo uma associaçãozinha para eles ficarem lá debatendo nada com coisa nenhuma. E nós tínhamos a Assembleia Centuriata também, que era um outro órgão da República Romana, que seriam organizados, os cidadãos, eles seriam organizados segundo o grau de riqueza e votavam declarações de guerra. Ou seja, eles resolviam organizando-se em centúrias, eles resolviam, tem guerra, né? O Senado já disse que nós temos que estar havendo uma guerra no local X. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na guerra ou não vamos? O Senado disse que pode sim entrar na guerra. Presta atenção, o Senado disse que pode. Quem resolvia se realmente ia ou se não ia era quem? Era a Assembleia Centuriata, onde os cidadãos eram organizados segundo o grau de riqueza e votavam as declarações de guerra e também os acordos de paz. Também elegiam os cônsulos e os pretores. Daí, pessoal, nós começamos a ter conflitos entre os patrícios e os plebeus. Por quê? Porque lembra que os patrícios tinham direitos, tinham cargos, tinham tudo de bom, tinham as melhores terras, enquanto os plebeus, eles não tinham praticamente nada. E a assembleia deles só servia para eles, não tinham um poder real e literal. Então eles começam a lutar pelo direito de também ter um tribuno da plebe, quer dizer o quê? Mandar uma pessoa da plebe para os cargos mais altos. E eles começam a se organizar politicamente, lembrando que eles não eram descendentes como os patrícios das primeiras famílias tradicionais e tudo, mas eles também eram, por exemplo, comerciantes. Então eles começam a pressionar o Senado, eles começam a pressionar o governo para criar algumas leis. E aí nós vamos ter a lei das 12 tábuas, que seria o quê? Vamos pegar todas as leis romanas e vamos escrevê-las. Porque quando a lei ela não é escrita, ela vai passando oralmente, as pessoas vão dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando alguém fez alguma coisa, abre um precedente muito grande. Fulano roubou uma galinha, então ele vai ter a mão cortada, é exemplo. Mas se o fulano é meu amigo, nós vamos arrancar só uma unha, por quê? Porque na lei não está especificando literalmente o que a gente vai fazer. Então, quando a lei ela não é escrita, ela abre precedente para se o cara é meu amigo, o que nós vamos fazer? Se o cara não é meu amigo, o que nós vamos fazer? A lei Canuleia. Lei Canuleia, pessoal, é porque os plebeus eles eram proibidos de casar com os patrícios. Até mesmo para não haver, segundo eles, uma mistura, né? Que aí as crianças iam ser o quê? Iam ser patrícia e iam ser plebeias. E quando você ascende a patrício é uma coisa muito boa, mas quando você desce para plebeu já não é uma coisa tão interessante, porque aí você vai ter o mesmo tratamento que os pobres. Mas com a lei Canuleia, pressionando o governo, os plebeus conseguem o direito de casar com os patrícios.
Também vai ter a aprovação das leis Licínias Sextias, que um dos cônsules, lembrando que nós tínhamos o cônsul, tá? Um dos cônsules, ele tinha que ser plebeu. E ele também anulava parte da dívida dos plebeus. Lembra que o plebeu, ele era da classe social, que era considerada pobre já. Esse plebeu, ele poderia vir a ser escravo, caso ele contraísse uma dívida e ele não conseguisse pagar. Com a criação dessa lei, eles vão anular parte da dívida dos plebeus, quer dizer que eles vão correr menos risco de serem escravizados, de tornarem-se escravos. Depois disso, nós temos a lei Poetélia Papíria. Essa lei vai proibir, lembra que aqui, ó, a lei Licínia, ela anula parte das dívidas, mas quem não conseguir anular vai ser escravo do mesmo jeito. Já a lei Poetélia Papíria, ela proíbe literalmente a escravidão por dívida. E a lei Hortência quer dizer o quê? Que as decisões tomadas nas assembleias dos plebeus, ela vai valer para todos os cidadãos. Lembra que a assembleia dos plebeus só resolvia coisas dos plebeus, ou seja, nada. A partir desse momento, a partir do momento que eles conseguem a aprovação da lei Hortência, o que eles decidirem também vai ser, vai valer para todas as pessoas que moram em Roma e não somente para eles que são pobres. Pronto, organizado tudo direitinho, legalzinho. Eles começam a se organizar e começam a pensar, vamos tomar terreno do território dos outros? Vamos! Então, o que acontece? Os romanos, eles começam a se organizar, começam a organizar o seu exército e começam a fazer o quê? Começam a tomar o território dos outros. Lembra que lá no início eles já se juntaram para que não perdessem os seus territórios? Pronto. Na hora que o oprimido pode, ele se torna opressor. Então, nesse momento, Roma, que lá no início se juntou um povinho lá para poder se organizar e não terem suas terras invadidas, agora que eles se juntaram, se organizaram e estão fortes, o que eles vão fazer? Proteger sua terra? Não. Eles vão começar a invadir a terra dos outros. E eles começam a vencer várias batalhas. E uma coisa que foi um tiro no pé deles é o quê? Os povos vencidos, eles eram transformados em aliados e obrigados a fornecer soldados. Quer dizer o quê? Quando os romanos venciam os outros povos, eles pegavam uma parte das pessoas como escravas, geralmente as pessoas mais pobres, e o restante eles tornavam aliados entre aspas, ou seja, o que eles quisessem, essas pessoas começavam a pagar impostos para Roma. Além de pagar impostos, eles tinham que fornecer soldados. Só que lembra que Roma não tinha um território tão grande, nem tinha este batalhão gigantesco de soldados. Então, quando os países vencidos, os territórios vencidos, eles forneciam soldados, e como, como Roma conquistou uma boa parte da península, quer dizer que chega um momento que a maioria dos soldados, a maior parte dos soldados, eles não são romanos. Eles são dos países conquistados, dos territórios, desculpa, dos países não podemos usar essa palavra nesse momento, país não. Então, os territórios conquistados eram obrigados a entregar soldados para Roma. Só que chega um momento que existem mais soldados de outros locais do que de Roma, por exemplo. E as terras que eles conquistaram, elas se tornavam terras públicas. Terras públicas quer dizer que qualquer pessoa, inclusive os povos conquistados, poderiam usar essas terras? Obviamente que não. Terras públicas quer dizer o quê? Terras para os patrícios. E aí, pessoal, chega um momento que eles não querem somente terras, eles também querem rotas comerciais. E nisso é interessante que vocês deem uma pesquisada sobre as guerras púnicas, que basicamente, fazendo um pequeno resumo, são disputas por terras e rotas comerciais. Com isso, o que vai haver? O enriquecimento do Estado e o fortalecimento dos cavaleiros. Quando nós estamos falando de cavaleiros, nós estamos falando basicamente do que seriam as forças armadas.
tá? Além da concentração de terra, lembra das terras públicas? Essas terras públicas que eram voltadas basicamente para os patrícios, e um aumento gigantesco do escravismo. Chega um momento que tem mais escravo em Roma do que os próprios cidadãos, entre aspas, romanos. Daí, pessoal, como os patrícios sempre ficavam com as melhores terras, né, eles sempre ganhavam mais escravos, a divisão dos espólios eram feitas de acordo com o armamento, quer dizer que se você era pobre e não tinha armamento, você ia para a guerra? Ia, mas você podia ganhar muita coisa? Não, não ganhava. Então nós vamos ter as reformas de Graco. Ou seja, antes das reformas de Graco, também ele não vai conseguir fazer as reformas, os patrícios ganhavam as melhores terras, aquelas terras públicas, elas eram colocadas à disposição dos patrícios, porque era quem tinha dinheiro de ir para lá ou de mandar alguém para aquela terra, que geralmente era longe, e de lá eles iam produzir riquezas naquela terra. E essas terras, elas eram dadas exatamente para quem? Para os patrícios, que eram ricos. Eles montavam fazendas escravistas, ou seja, aquela galera que era capturada se tornavam escravos nas terras públicas, que eram as terras que os patrícios tomavam de conta. E os plebeus ganhavam o que com isso? A morte. Porque geralmente os plebeus estavam na frente da guerra, né? E obviamente que os plebeus morriam. Por quê? Porque os plebeus, eles não tinham, por exemplo, armamentos. Além do que, quando os plebeus iam para a guerra, as suas propriedades, elas eram invadidas por outras pessoas. E, por exemplo, o plebeu, ele fez uma dívida, ele tentava lá cultivando, seja lá o que fosse. Só que ele foi obrigado a ir para a guerra. Lá na guerra, lembra que ele não tinha armamento, então ele ia fazer pelo menos por onde sobreviver à guerra. Quando ele podia voltar, já existe aquela terra que ele tomava de conta, que ele saiu, ela já tinha sido invadida. Então ele tinha uma dívida para pagar, porque ele fez um empréstimo para poder produzir na terra que ele tinha, mas enquanto ele foi para a guerra aqui e voltou, alguém já tinha tomado a sua terra. Então ele ficava sem terra, ele não ganhava nada na guerra, além de que ele se tornava escravo, porque ele tinha a questão da dívida. Claro que essa questão da escravidão, houve a lei que proibia a escravidão por dívida, mas não a escravidão por guerra. Então, assim, se ele também fosse capturado na guerra, ele poderia se tornar escravo de uma outra pessoa. E nem pense que o exército romano ia lá atrás do plebeu para salvá-lo. Então, assim, a divisão, por exemplo, o grupo A tomou o território do grupo B. Como é que nós vamos fazer agora a divisão do que a gente conseguiu? O que são os espólios de guerra? É todo o tesouro que a gente consegue tomar dos outros. Pode ser em ouro, em metais preciosos, em terras, tá? Tudo que a gente conseguiu com a guerra, que a gente tomou de outras pessoas na guerra, nós vamos chamar isso de espólio de guerra. Só que os espólios, eles eram, tipo, vamos juntar aqui o que a gente conseguiu roubar dos outros e agora vamos dividir. Vamos dividir de acordo com o quê? Com as armas. Aí o plebeu tá lá só com a vida. Não tem uma espada, não tem uma arma de nada, tá lá com uma peixeira. Obviamente que ele não vai ganhar nada, porque ele não tem armas. Então ele só perdia. Ele perdia a terra, podia se transformar em escravo de guerra, poderia morrer principalmente. Mas caso desse a sorte de ganhar, ele não ia receber nada com a guerra. Por quê? Porque ele não tinha armamentos. E quem era que ganhava os espólios? As pessoas que tinham mais armamento. Diante dessa situação, o Tibério Graco, que é por isso que se chama de reformas de Graco ou as reformas dos irmãos Gracos, lembra que anteriormente eles conseguiram que um dos tribunos fosse alguém da plebe? Ele propôs a reforma agrária. Gente, até hoje, quando se fala em reforma agrária aqui no Brasil, já dá problema. Imagine naquela época em Roma. Ele vai propor a reforma agrária, ele vai propor que o tamanho das terras públicas, aquelas que na maioria das vezes ficava para os patrícios,
elas tinham que ter um tamanho reduzido, ou seja, eu não posso pegar toda a terra que a gente ganhou na guerra e deixá-la como terra pública, tendo acesso somente para os patrícios. A gente também tem que dar uma oportunidade de terra, de produção, de sobrevivência para os pobres. Então ele também determinava, ele vai buscar, né, leis que determinassem a distribuição de lotes de terras para os pobres. Isso que no Brasil ia ser chamado de comunista. Obviamente que ele foi, com essa história de ajudar pobre, ele foi perseguido e morto durante uma assembleia. Lembrando, pessoal, que não era muito estranho matar alguém durante uma assembleia romana, tá? Mas, depois de morrer, o irmão dele chegou também a ser tribuno da plebe. E ele vai lutar pelo quê? Pelas mesmas coisas. Você acha que isso vai dar certo? Claro que não. Então ele queria o quê? O Caio Graco, né, viu que essa questão de reforma agrária não dava certo. Ajudar pobre com terra não dava certo. Então ele propôs outras leis, mas que não fossem vinculadas literalmente a terras, que seria o quê? Distribuição de trigo a preço reduzido. Ou seja, como o Estado tinha muitas terras e tinha suas produções próprias, seria interessante que o que fosse produzido pelo Estado fosse vendido mais barato para a população romana. Além da extensão da cidadania aos povos aliados, ou seja, aquelas pessoas que se aliavam a eles poderiam vir a ter direitos, ou seja, porque eles teriam cidadania romana. E o pior, ele foi querer que o Estado fosse obrigado a pagar armamentos aos soldados. Pessoal, isso pode parecer bastante inocente, tá certo? O Estado ele tem que pagar os armamentos dos soldados. Só que, lembra que os espólios eles eram divididos de acordo com a quantidade de armamentos? E isso fazia com que os espólios fossem divididos para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tinha armamento. Então, quando a gente juntava os espólios, pouca gente ficava com muita coisa. Só que se todo mundo que está na guerra tiver armamento, então tudo vai ter que ser dividido entre todos. Quer dizer que as pessoas ricas, na mente doentia delas, elas seriam prejudicadas. Por quê? Porque elas não ganhariam o mesmo que estavam ganhando anteriormente. Frente a tudo isso, mais uma vez, ele foi perseguido e morto por ninguém mais, ninguém menos do que o Senado. Ou seja, foi ajudar pobre, teve o mesmo fim que o irmão dele. Nesse momento, nós vamos ter a ascensão dos militares. Lembra que o exército romano ele estava ficando muito grande, muito forte. Então, assim, o Senado, né, já não tinha a mesma influência que tinha. Por quê? Porque quando nós estamos falando de que cada vez que eles conseguiam uma terra, aquele território que tinha sido invadido, eles tinham que entregar pessoas como soldados. Só que essas pessoas, elas eram colocadas, simplesmente elas eram entregues a um comandante. E elas não tinham necessariamente o rei ou o Senado, eles não tinham respeito pelo Senado, um respeito pelas assembleias, um respeito por essas coisas. Eles tinham um respeito pelos seus oficiais das Forças Armadas, dos exércitos. Então, o que acontece? Esses caras que tinham os exércitos, os comandantes dos exércitos, eles começam a ter uma força muito grande. Então, os militares eles começam a ver que se eles têm as armas, eles angariam as riquezas, por que que eles não poderiam ser os manda-chuva em Roma e simplesmente mais uma assembleia? E eles começam a trabalhar para isso. Em 107 a.C., Mário elegeu-se cônsul. Mário, nós sabemos que é um militar. E o que o Mário vai fazer? Diferente dos irmãos Graco, que queria que fossem dadas
que fossem dadas terras, né, para toda a população pobre, que fosse dado diminuição de pão para toda a população pobre, o Mário não é besta nem nada e ele vai fazer o quê? Instituir salário aos soldados. Além de que os soldados teriam direito a parte da terra e bens tomados dos adversários. Quer dizer o quê? Que o cara que era soldado agora, ele tinha mais direitos basicamente do que um plebeu. Porque os plebeus eles não tentaram fazer dentro, dentro da política reformas. Enquanto eles tentaram, o Mário foi lá e fez. Simplesmente fez. Então criou-se o quê? Um laço muito grande de lealdade e solidariedade entre soldados de baixa patente e os seus comandantes, os seus generais. Então, assim, como as Forças Armadas elas não tinham uma lealdade ao rei ou ao Senado, mas sim aos seus chefes, os militares eles ganham um poder enorme dentro do território romano. E assim, Sila, que seria um outro militar, em 88 a.C., lembra que essa ascensão dos militares ela começa com Mário, em 107 a.C. Já em 88 a.C., Sila, que seria um outro militar, ele ocupa o Senado, lembrando que eles tinham a lealdade dos soldados, ou seja, de quem tem as armas, e se torna ditador perpétuo, ou seja, quem manda na coisa toda agora sou eu. Só que o território romano, nesse momento, ele é muito grande. Então, eles resolvem organizar-se em um governo de 3 pessoas, ou seja, 3 pessoas é que vão mandar e desmandar em Roma. E para isso, para esse governo, nós vamos dar o nome de primeiro triunvirato. Esse primeiro triunvirato, nós vamos ter a figura de Crasso, Pompeu e Júlio César. Ave César, que é o César, é o cara, que é muito conhecido, que todo mundo estuda sobre ele. E se você não estudou, comece a estudar. Então, o primeiro triunvirato, Crasso, Pompeu e Júlio César, assumiram o controle de Roma. Júlio César, ele vai para a Gália, a partir do momento que ele tem um cargo, que ele é considerado, né, como o cara do triunvirato, ele é considerado como um dos dirigentes de Roma, ele vai fazer o quê? Ele vai conquistar a região da Gália. Enquanto isso, Pompeu fica em Roma e Crasso vai praticamente para aquela região, deixa eu ver, da África. Se não for, quando eu lembrar, eu digo. Então, assim, só sei que o Júlio César, ele começa a ver que se tem 3 pessoas governando Roma, seria mais interessante se tivesse só uma. Principalmente se essa pessoa fosse ele. Então, depois que o Júlio César ele conquista a Gália, ele retorna para Roma e toma o poder de Pompeu. Lembra que o Pompeu é um dos caras que era militar e que estava aqui no primeiro triunvirato. O Júlio César, nada mais, nada menos, que faz o quê? Ele distribuiu terras não só aos soldados, mas também aos ex-soldados, o que faz com que, obviamente, a popularidade dele aumente ainda mais, porque muita gente da população romana foi para uma guerra, foi considerado soldado em algum momento da vida. Também coibiu o abuso dos governadores e dos cobradores de impostos. Então, a população que vivia sendo subornada, subordinada a leis ridículas e a trabalhar feito um jumento para poder conseguir pagar altos impostos para uma camada política da população que não faz porcaria nenhuma, como ainda hoje é aqui no Brasil, né? Veja o que faz os deputados, senadores, presidentes, seja lá quem for, prefeito, vereador, praticamente nada ou nada a vida toda. Então, o que acontece? Quem é que sustenta essa classe miserável? Nós, pobres. Ainda hoje, aqui no Brasil, nós sustentamos até os vale terno dos políticos. Então, uma outra coisa que ele faz é aquilo que os irmãos Graco tentaram, que foi melhorar a distribuição
de trigo. Gente, o trigo, por que é tanto importante? Tão importante porque é a base da alimentação deles. Só que Júlio César foi lutar contra o Senado e, obviamente, foi morto. Como não deu certo o primeiro triunvirato, eles dizem, vamos inovar, né? Vamos criar o segundo triunvirato. E aí pesquisem a morte de Júlio César e procurem saber quem foi Brutus. Caio Otávio, que vai ser um filho adotivo de Júlio César, que foi morto. No segundo triunvirato, ele ficou com o Oriente. Obviamente, igual o papai, ele não quis ficar num governo de 3 pessoas. Então, ele quis ficar com o governo sozinho. Então, ele vai destituir o Lépido. Lembra, o segundo triunvirato é o Caio Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. Ele acusou o Marco Antônio de trair Roma e o venceu na Batalha do Ácio. Isso também é interessante você pesquisar, essa Batalha do Ácio. Então, vamos lá. O Caio Otávio ficou com o Oriente e venceu o Marco Antônio e o Lépido. Obviamente que já sabia que não ia prestar. Então, o que acontece? O Caio Otávio, aqui, ó, o primeiro, Caio Otávio, o que era filho adotivo, mas era filho do Júlio César, ele vai tomar o governo de Roma e ele vai ser, digamos que, o imperador, tá? Agora nós temos um império, nós mudamos de república para império. Só que ele, mesmo sendo o imperador, ele vai manter as instituições republicanas. Lembra que foi acabando com isso aqui, tirando o poder desse povo, que o pai dele morreu. Então ele vai deixar lá. Só que ele vai começar a acumular títulos. Se você ver aqui, o nome dele é Caio Otávio. Só que o Caio Otávio, ele vai virar príncipe. E depois ele vai virar Otávio Augusto. Significado de Augusto? Venerado. Então, o Caio Otávio, preste atenção. Se você estiver fazendo a avaliação e tiver a palavra Caio Otávio, você sabe que é o filho adotivo do Júlio César, que passou a perna nos outros colegas dele durante o segundo triunvirato. Mas se eu não falar Caio Otávio e se eu falar Otávio Augusto, nós estamos falando da mesma pessoa, tá? É porque ele acumulou títulos. Então agora ele não é somente um líder entre os homens, ele é alguém a ser venerado. Isso quer dizer que ele agora é praticamente um deus, tá? Então, o Caio Otávio é o mesmo Otávio Augusto. Então você preste atenção. Caio Otávio, segundo triunvirato. Otávio Augusto é quando ele se torna imperador, porque a palavra Augusto significa venerado. Além do Caio Otávio, ele ser príncipe, Augusto, ele ainda é imperador, ou seja, ele é o comandante supremo dos exércitos. Lembra que cada comandante, por exemplo, o Crasso, o Pompeu, eles eram comandantes dos seus exércitos, ou seja, era como se existisse o exército romano e a gente dividia para 3 líderes. Tinha o Crasso, o Júlio César e o Pompeu, ou o Marco Antônio. Só que ele não foi besta nem nada e ele fez o quê? Ele disse, não existe o comandante da parte A do exército, da parte B do exército, nem da parte C do exército. Existe eu. Eu sou o comandante de todo o exército. Eu sou o cara que manda em todos os grupos, qualquer parte das forças armadas de Roma. Eu sou o líder. E quer dizer que com isso ele consegue a lealdade, principalmente aquele negocinho de terra que ele vai dar tanto para os soldados como para os ex-soldados. Ele consegue que todos os soldados, que todo o exército romano seja leal a ele e não ao comandante, ao chefe imediato, mas sim ao Augusto, ao príncipe Augusto imperador, que é o Caio.
sociedade e moradias. Não, vamos ver aqui só. O que ele vai fazer? Primeiro, organizar o império. Caio Otávio, tá, pessoal? Ou Otávio Augusto. Caio Otávio Augusto. Então, assim, distribuir terras. Mas ele traz mais uma inovação, que é a aposentadoria. Oh, Jesus. Que é a aposentadoria aos soldados. Assumiu a administração de algumas províncias, modernizou a cidade, que passou a ser administrada por um prefeito. Olha a figura do prefeito. Criou o corpo de bombeiros, que ainda hoje Heriotaba não tem. Financiou a construção de várias obras e inaugurou cerca de 200 anos de paz. Sociedade e moradias. Gente, que rapidinho. Sociedade estratificada, quer dizer o quê? Que ela era dividida entre pobres, ricos, miseráveis e nós. Mulheres subordinadas aos homens. A desigualdade era refletida no tipo de moradia, ou seja, tinha a vila, que era a propriedade rural, era o que nós chamaríamos de fazenda hoje em dia, e tinha o domus, que eram as casas das pessoas ricas, só que na cidade. E tinha a ínsula, e era a moradia popular de 4 a 5 andares, é o que nós chamamos hoje de kitnet. Só lembrando, esta ínsula não é a mesma ínsula que é parente da península no começo da aula. Diversão e lazer, termas ou banhos públicos. Era o que nós chamaríamos de aqueles banhos que o pessoal toma ali no beira-rio, que era banhos públicos, onde todo mundo ia e tomava banho. Também tinha os anfiteatros, que é onde tem os gladiadores, existem filmes magníficos sobre eles. Circos, também tinham circos em Roma. E teatros, onde eram apresentados tragédias, comédias e improviso. O que é que os romanos deixam pra gente? Engenharia, direito, desde cedo as crianças aprendiam a falar bem e a conhecer as leis, que seria bastante interessante aqui no Brasil, se as pessoas conhecessem as leis, e literatura, grandes literários como Cícero, Virgílio e Tito Livio. Vamos para as questões. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Não, pessoal. Para que eles pudessem casar-se, tiveram que inventar uma lei. Vocês lembram? Tá? E o fato de, mesmo depois da lei, eles poderem casar-se, isso não iria quitar as suas pendências. Eu acho que eu só posso estar com algum problema de Parkinson, para não conseguir fazer uma reta. B. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses? Confere. Pelos artesãos? Confere. Alguns conseguiam enriquecer por meio do comércio? Sim. Em atividades que lhes era permitida? Sim, porque vocês lembram que eles não tinham direitos políticos. Então, obviamente que eles não tinham direito a toda e qualquer atividade. Ainda bem que rapidamente já encontramos aqui no item B. 2. Quando a notícia disto chegou ao exterior, explodiram revoltas de escravos em Roma, onde 150 conspiraram contra o governo. Em Atenas, acima de 1.000 envolvidos. Em Delos e em muitos outros lugares. Mas os funcionários governamentais logo as suprimiram, nos diversos lugares, com a pronta ação e terríveis torturas como punição, de modo que outros que estavam a ponto de revoltar-se caíram em si. Sobre a guerra servil na Sicília. É correto afirmar que as revoltas de escravos na Roma antiga eram: A. Liderada por senadores. Gente, os senadores eram os donos dos escravos. 2. Semelhantes às revoltas dos ilotas em Esparta.
Não, porque os ilotas, eles eram estrangeiros. E aqui nós estamos falando de uma revolta de escravos. C. Provocada pela exploração e maus tratos impostos pelos senhores. Sempre tem, né? Exploração, maltrato, trabalhar nas fazendas, sem ganhar nada, só pela comida. Então, nós vamos ter aqui, como correto, o item C de casa. Observe o texto. Não podemos esquecer que, após as frustradas tentativas de reforma dos Gracos, aquelas que os dois foram mortos, emergiram no seio das elites dirigentes romanas duas tendências ideológicas vinculadas aos problemas socioeconômicos do século I a.C. De um lado, encontravam-se os chamados líderes populares, defendendo políticas voltadas para a plebe e para os proletários urbanos. Políticas essas caracterizadas pela concessão de terras públicas na Península Itálica e pelo fortalecimento de instituições ligadas à plebe, tais como o tribunato e as assembleias populares. O termo proletário, aí tu pega aqui, ó, prole, pegaria, né, se eu puder. Citado no texto, deu a origem à palavra proletário, que no contexto da Roma Antiga era usado para denominar as camadas mais baixas da sociedade. O sentido etimológico desta palavra é o quê? Está relacionado ao quê? A filhos, ou seja, com um sentido reprodutivo de geração de descendentes. Deve ser por isso que o pessoal acha que pobre tem uma ruma de menino. Mas realmente nós pobres temos muitas crianças, tá certo? Porque nós pobres somos imortais. Então, o item correto é o item C. Está relacionado à luta contra industriais capitalistas? Nessa época nós nem tínhamos capitalismo. Está relacionado à nobreza patrícia decaída? Nunca, porque a nobreza patrícia já era nobreza, então ela não estava decaída. Então, está relacionado com a prole, ou seja, com os filhos, ou seja, com o sentido reprodutivo de geração de descendentes. 4. No contexto social da Roma Antiga, os escravos podiam ser patrícios em posse de terra? Não, lembra que nem antes da lei patrício poderia ser escravizado, tá? Só plebeu que poderia ser escravizado por dívida. Prisioneiros de guerra? Confere. Escravos por dívida? Confere. Item correto, B de babaca. Esta é a questão 1 da segunda atividade. Somos servos da lei para podermos ser livres. Ó que lindo, quem disse isso foi o Cícero. O que apraz ao príncipe tem força de lei. Quem disse isso foi o Ulpiano. As frases acima são de dois cidadãos da Roma clássica que viveram praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição, vai marcando logo isso daqui, ó. Transição da República para o Império. Tendo como base a sentença acima, considera as afirmações. A diferença nos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas? Não, pessoal, porque nós sabemos que até as crianças já começavam a estudar sobre as leis. Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo. Escolhido pelo povo é pedir demais, né? Nós já sabemos que o Senado algumas vezes escolhia o rei, mas que o povo mesmo não escolhera porcaria nenhuma. 3. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começava o direito de outro cidadão? Gente, por incrível que pareça, sim. Porque o cara vai dizer aqui, ó, somos servos da lei para podermos ser livres. Ou seja, nós abrimos mão da liberdade para podermos ser livres. Contraditório agora. Quer dizer o quê? Que onde começa o meu direito, onde começa o direito do outro, é onde termina o meu. Porque eu vou abrir mão de algumas coisas
para que todos nós possamos viver em harmonia. 4. Existia na época imperial um poder acima da legislação romana. Aqui o cara diz o que apraz ao príncipe. Lembra? O príncipe Augusto, venerado, o imperador? Quer dizer o quê? Que existia um poder acima da legislação. E era o poder de quem? Era o poder do imperador. Sendo assim, item E está correto. Ah, meu Deus, agora vem um datazinhas legais, então show. Considera os acontecimentos da história romana. E aqui está pedindo para a gente organizar estes abençoados em ordem cronológica. Então, nós vamos organizar de que forma? A primeira coisa que foi construída foi, dentro desses acontecimentos aqui, nós vamos ter o início da República Romana. Porque a maioria dessas coisas foram construídas no período da República. Então, vamos procurar alguém que comece com o item 2. Quem começa com 2 é o C e o E. Depois disso, nós tivemos a revolta dos escravos liderados por Espartaco, ou nós tivemos a construção da muralha de Adriano? Na verdade, pessoal, nós vamos ter, depois do início da República, nós vamos ter as guerras por rotas comerciais e territórios, o que faz com que seja a Primeira Guerra Púnica. E aí nós temos... Olha, já deu para arrumar a resposta. Ai, que show! Isso numa prova seria bem legal. Porque, pessoal, nós sabemos que não são os outros, porque eles não começam com o 2, que é o início da República. E aqui vai para o 1, que é a construção da Muralha de Adriano. Só que essa construção da Muralha de Adriano, ela vai acontecer depois até da revolta liderada por Espartaco. Então, no caso, aqui o item correto é o item C. Sabendo de duas coisas, já dava para ter respondido. A crise do Império Romano foi marcada por um processo que alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos assentados principalmente na posse de terra. Olha que show! Crise do Império Romano, ela vai estar vinculada a questões sociais? Sim, pessoas procurando por direito. Políticas? Sim, pessoas procurando por direito. Principalmente vinculadas à terra? Também. Então, graças a Deus, a resposta já está aqui no item A. Cesarismo, cesarista, são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio César, de onde vem o nome, cesarismo ou cesarista, na Roma antiga, exerciam um poder democrático, ou seja, todo mundo vota. Teocrático, ou seja, um líder religioso toma de conta. Burocrático, burocrático é uma desgraça. Que tem toda uma organização de órgãos e documentos e regulamentos e que cuida disso tudo. Aristocrático, governo de todos, ou era algo mais vinculado a quem manda no negócio todo sou eu? Exatamente, que nós temos, digamos que é cesarista, o cesarismo, alguém que exerce um poder autocrático, que é o cara que manda em tudo e o problema é dele. Às vezes fazem até algumas coisas boas, mas a maioria das vezes faz coisas prestes não. As civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, desenvolveram uma estrutura socioeconômica não tem aqui escrito, obviamente, eu que estou interpretando. Baseada em quê? Escravidão foi indispensável para a manutenção do ideal democrático em Atenas, uma vez que os cidadãos ficavam desincumbidos dos trabalhos manuais e das tarefas ligadas à sobrevivência? Certíssimo.
A escravidão em Atenas, ela era legitimada e tanto diziam que o cidadão, ele não podia perder tempo com coisas que ele tivesse que usar as próprias mãos para fazer. Gente, isso aqui ficou um círculo ridículo. Tá? Então, isto aqui está correto. Vamos procurar aqui onde é que começa com 1. Uau, só tem 2 que começa com 1. 2. A escravidão foi abolida em Atenas quando Péricles estabeleceu o direito político a todos os cidadãos, reconhecendo dessa forma a igualdade jurídica e social da população da Grécia. Beleza. 2. Encontramos? Sim. Não encontramos. Porque esta questão, ela está faltando o restante dela. Pessoal, deixa eu ver. Eu coloquei só o item 1 e 2. Ai, que legal. Show, tomara que seja... Ah, é a última, então pronto. Pessoal, a questão 5, o item correto é o item B. Só que o item B não está com o item 5 aqui, só está até o item 3. Mas tudo bem, todo mundo já sabe que é o item B. E lá no formulário do Google tem a questão completa. Assim eu espero. Então, eu sei que o vídeo ficou extremamente longo. Quem não quiser pegar a parte da revisão, já vai direto para as questões, tá? Então, espero ter contribuído com alguma coisa e até a próxima. Assim, e o obrigado pela atenção.